Hoje a revisão com a Toledo Med sobre hepatites virais. O domínio absoluto deste tema não é só uma recomendação, é uma exigência inegociável para quem busca excelência médica e aprovação no Revalida INEP e no ENAMED. Nós vamos dissecar aqui a fisiopatologia e o manejo clínico das hepatites A, B e C. Este é o nosso roteiro de alta performance. Primeiro, uma introdução pontual às hepatites virais. Depois, o foco e a prevenção da hepatite A. Em seguida, vamos dominar o diagnóstico sorológico e a conduta de tratamento da hepatite B. Por fim, entraremos na ameaça silenciosa da hepatite C, fechando tudo com o nosso resumo estratégico. Seção 1. Introdução às hepatites virais, morbidade e complicações. A epidemiologia clássica estabelece uma divisão primária essencial. De um lado, nós temos aqueles vírus transmitidos pela via fecal-oral, especificamente as hepatites A e E, que tradicionalmente vão causar doenças agudas. Do outro lado da balança, o quadro fica bem mais severo. Estamos falando dos vírus transmitidos por contato direto com o sangue contaminado ou via sexual, as hepatites B, C e delta. Dominar essa distinção é o que vai ditar toda a nossa estratégia de prevenção e controle. Seção 2. Hepatite A. Foco e prevenção. Vamos falar da hepatite A, causada por um RNA vírus da família Picornaviridae. E aqui há um detalhe, uma mudança epidemiológica recente que é vital para as provas. Além da clássica transmissão fecal-oral, que todos conhecem, surtos globais recentes vêm chamando muita atenção para a transmissão sexual, especificamente na população de homens que fazem sexo com homens. Outro ponto-chave, a infecção é predominantemente anictérica na infância. E é exatamente isso que justifica a vacinação universal no nosso Programa Nacional de Imunizações aos 12 meses de idade em dose única. A interpretação sorológica da hepatite A é bem direta, não dá margem para erro. O diagnóstico de uma infecção aguda daquelas recentes é confirmado por um único marcador, a presença do anticorpo anti-HAV da classe IgM. Mas e se o IgM for negativo e o anti-HAV total ou IgG for positivo? Nesse caso, nós temos a confirmação de uma infecção que já passou ou então de imunidade vacinal. Basicamente, é uma cicatriz sorológica que garante proteção permanente. Seção 3. Hepatite B. Diagnóstico e marcadores sorológicos. Agora, lidando com um vírus DNA complexo da família Epidnaviridae, a definição de cronificação é extremamente rígida. Nós diagnosticamos a hepatite B crônica quando existe a persistência daquele antígeno de superfície, o famoso HBsAg, por mais de 6 meses. É fundamental lembrar que essa evolução desfavorável acontece em cerca de 5 a 10% dos indivíduos adultos infectados. Prestem muita atenção aqui. A distinção crítica entre o perfil curado e o perfil vacinado exige memorização absoluta. O paciente que foi curado naturalmente de uma infecção no passado vai apresentar o anti-HBC total positivo, que é o nosso marcador de contato com o vírus, associado ao anti-HBs, que é o anticorpo protetor. Por outro lado, aquele indivíduo que está protegido exclusivamente pela vacina vai ter apenas o anti-HBs positivo, sem nenhum marcador de contato prévio. Existe um cenário de altíssimo rendimento para provas e para a vida prática, o mutante pré-core. Neste perfil, o paciente se apresenta com um HBAg negativo. Classicamente, isso indicaria a ausência de replicação viral, certo? Mas não é bem assim. O vírus sofreu uma mutação. Quando vamos avaliar a carga viral, o HBV-DNA, nós notamos uma replicação lá em cima, acompanhada de elevação das transaminases. Resumindo, é uma infecção ativa e bem grave que fica disfarçada por um marcador clássico negativo. A dinâmica no tempo dessa infecção ilustra perfeitamente a fisiopatologia em ação. O HBsAg é sempre o primeiro marcador a subir. Logo durante a fase aguda já surge o anti-HBc IgM, mas notem um período bem crítico, a chamada janela imunológica. É nessa fase que o HBsAg cai antes mesmo que o anti-HBs protetor atinja níveis que possamos detectar. E é justamente nessa janela que o anti-HBc IgM acaba se tornando a única evidência de que existe uma infecção recente. Seção 4. Hepatite B. Tratamento e condutas clínicas. É muito importante ter em mente que o tratamento da hepatite B não é universal.
Ele obedece a critérios rigorosos. Nós só vamos prescrever antivirais contínuos, como tenofovir ou entecavir, em cenários onde há alta replicação viral associada a dano hepático, ou seja, transaminares elevadas ou idade superior a 30 anos. Além disso, situações extremas, como co-infecções com HIV ou hepatite C, manifestações extrahepáticas incapacitantes e a presença de cirrose exigem tratamento imediato e contínuo independentemente de outros marcadores. Já a profilaxia pós-exposição é tratada como uma verdadeira emergência médica. A administração da imunoglobulina humana anti-hepatite B, a nossa HBIG, é imperativa para prevenir a transmissão vertical em recém-nascidos, em contatos sexuais ou vítimas de violência sexual e, claro, após acidentes com perfuro cortantes em profissionais de saúde não vacinados. O detalhe fundamental aqui é o tempo. A eficácia máxima exige que essa administração ocorra em uma janela estrita de, no máximo, 7 a 10 dias após a exposição. Seção 5. Hepatite C. A ameaça silenciosa. Evolução e complicações. A verdadeira gravidade da hepatite C mora na sua taxa monumental de cronificação. Algo em torno de 60% a 85% dos infectados falham em eliminar o vírus de forma espontânea. E o curso dessa doença é extremamente insidioso. O paciente fica assintomático por décadas, enquanto o fígado sofre danos estruturais progressivos. É um caminho completamente silencioso que leva direto à cirrose e ao carcinoma hepatocelular. O paradigma do tratamento da hepatite C passou por uma revolução histórica. Com a chegada dos antivirais de ação direta, os famosos DAAA, o Brasil adotou o tratamento universal. O que isso significa na prática? Que hoje, a indicação para tratar não depende mais do grau de fibrose hepática. O foco é total na erradicação do vírus, usando tratamentos de curta duração e com uma eficácia altíssima. Mas vale reforçar, nós ainda não temos vacina e nem profilaxia pós-exposição para o vírus C. Um ponto crítico é que o vírus C transcende o tecido do fígado. O surgimento de manifestações extrahepáticas, que na maioria das vezes têm natureza autoimune, como a crioglobulinemia e distúrbios da tireoide, torna a indicação para erradicar o vírus absolutamente imediata. A lógica de alta performance aqui é clara. A cura da infecção viral passa a ser o tratamento primário e definitivo para resolver essas condições sistêmicas. Seção 6. Resumo estratégico. Consolidação clínica. Vamos testar o nosso raciocínio clínico agora. Pensem neste cenário. Um paciente chega com o HbACG negativo, o anti-ABC total positivo e o anti-HbS positivo. Qual é o status clínico exato dele? Observem bem o padrão. Se não tem HbACG, nós descartamos uma infecção atual. O anti-ABC total presente comprova que já houve contato passado com o vírus selvagem. E a positividade do anti-HbS é a garantia absoluta da imunidade. Logo, o diagnóstico incontestável é de uma infecção prévia já resolvida. Trata-se de uma hepatite B naturalmente curada. Para finalizar com a autoridade que o tema exige, a hepatologia moderna nos coloca diante de um paradoxo clínico fascinante e vital. Por um lado, o vírus C é curável, mas carece de uma vacina preventiva. Do outro, o vírus B é totalmente prevenível, mas uma vez na fase crônica, carece de uma cura definitiva. Dominar o manejo desses dois cenários com excelência é exatamente o que separa a medicina de base da medicina de alta performance. E com o avanço implacável das terapias genéticas, a grande reflexão que fica é: quão próximos nós estamos de finalmente reescrever a história e conseguir erradicar definitivamente o DNA do vírus B dos nossos pacientes?